Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho um novo convite para você, que você entre na nossa comunidade Caminhos da Alfabetização. É uma comunidade 100% gratuita que traz conteúdos de alfabetização, conteúdos de gerenciamento de sala de aula, dicas de atividades que você pode fazer. É uma comunidade que está esperando você para participar, para trazer as suas dúvidas e que nós possamos ajudar cada vez mais alunos, mais professores em uma alfabetização, em um gerenciamento de sala de aula mais consistente. E hoje eu quero falar para vocês sobre os alunos difíceis. Gente, não tem um ano que não começa a sua aula, a sua sala de aula que não tem aquele aluno que te deixa com os cabelos em pé, não é verdade? Todo ano vem alguém que vai deixar a gente de cabelo em pé. Não tem, é um desafio, senão ele não seria difícil. E também eu gosto de pensar em que alunos difíceis nos desafiam a crescer, nos desafiam a nos desenvolver em alguma área que a gente não está bem desenvolvido. Sabe que eu nunca escolhi turma quando eu dei aula. Eu sempre deixei com que a minha coordenadora, ela definisse qual turma eu iria dar aula. E eu sou cristã, eu sempre orei a Deus e pedi para que Deus colocasse as crianças, os alunos que fossem precisar de mim e eu precisar deles para crescer. Então, todo ano, quando eu chegava na sala de aula, o professor do ano anterior, ele vem dizer: nossa, tu pegou essa turma, tem aquele aluno, ele é assim. Eu dizia: não, mas como ele era assim? E eu quero dizer, uma das coisas que esse ano vamos dizer assim, falaram uma frase para mim sobre do que eu já fazia, mas para outro professor. Uma pessoa disse assim: você deve amar os seus alunos. Eu amava os meus alunos antes deles chegarem na minha sala de aula. Por quê? Porque eu já orava a Deus pedindo para que Deus conduzisse a minha vida e a vida daquelas famílias. Porque não era só um aluno difícil que viria, era uma família com algum problema, era uma família com alguma dificuldade que talvez aquele aluno tenha se tornado difícil por causa dessa dificuldade. Eu já peguei alunos adotados e eu lembro de uma vez uma aluna, ela foi uma das minhas alunas mais marcantes da minha vida, porque quando ela entrou na escola, eu entrei também. E eu entrei de auxiliar e ela entrou de aluna. E eu sabia que ela era uma aluna adotiva e ela não queria entrar na sala de aula, ela não queria deixar a mãe dela, aquela mãe que ela ganhou, porque ela não tinha mãe, ela viveu uma vida extremamente sofrida até os 3 anos de idade. E aí eu olhava aquela criança, olhava aquela mulher e aquele sofrimento naquele momento e olhava a professora, a coordenadora, e eu era auxiliar e pensava naquilo tudo. Quando eu ia para casa, contava para minha mãe o que estava acontecendo e dizia assim: nossa, é uma aluna muito difícil. Daí minha mãe disse assim: sim, olha o histórico de vida dessa criança. Agora que ela tem alguém, como que ela vai deixar essa pessoa e ficar longe dela? Ela não sabe se essa pessoa vai vir buscar ela de novo, porque ela era abandonada diariamente. Então, precisava ser trabalhado o emocional daquela pequena criança. E aí essa criança passou, eu me tornei professora, passou mais um ano e no 3º ano de escola daquela criança, ela chegou na minha turma. E eu contei para aquela mãe que eu havia acompanhado todo esse processo. E ela já não tinha mais o medo, ela já ia à escola, ela já se sentia bem, mas no 1º ano ela foi uma aluna difícil pelos problemas que ela tinha sofrido. Você já imaginou isso? Que o seu aluno difícil, ele teve, vou pegar aqui meu canetão, problemas emocionais antes de chegar na sua sala de aula? Que problemas emocionais pode ter uma criança de 3 anos? 3 aninhos, olha só, tudo que a minha aluna tinha sofrido.
ela era adotiva, ela já tinha sido largada, ela não tinha família. Quando uma família pegou ela, queriam deixar ela num lugar estranho. Como assim? Ela era difícil pela história de vida dela. Então, professor, a primeira coisa, antes de você pensar no seu aluno difícil, você precisa amar o seu aluno. É a primeira coisa. Se você não amar ele, você não vai conseguir ver o seu aluno de uma maneira diferente. A segunda coisa, você precisa conhecer a história de vida do aluno difícil. Eu não estou pedindo para você conhecer todas as histórias de vida, chamar todas as mães, perguntar como foi o parto, como foi fazer uma anamnese. Não, você não é psicopedagoga, você não tem. Mas aquele aluno que tá te incomodando, sabe? Aquele que tá te deixando com o cabelo em pé, você precisa conhecer o histórico familiar dele. Histórico familiar. Você precisa. Por quê? Pode ter acontecido alguma coisa histórica. Pode ter acontecido alguma coisa na vida, nessa pequena vida do seu aluno que machucou ele emocionalmente e ele não consegue explicar. Eu passei também, não eu, mas uma colega de trabalho, ela tinha um aluno que chorava todos os dias para entrar na sala de aula. Tinha uma dificuldade tremenda. E aí, passaram-se os anos, eu encontrei a mãe desse aluno e ela me disse assim, sabe por que ele não queria entrar na sala de aula? Porque ele tinha dificuldade de aprender. E todo mundo só achava que ele fazia birra. Ele tinha fala comprometida, ele não conseguia se envolver com os demais colegas, ele tinha dificuldade de turmas com muito barulho, ele tinha dificuldades de aprendizado e não estava sendo trabalhado e ele era um aluno difícil. Você precisa olhar essa criança de uma maneira diferente. Você precisa envolver ele nas tarefas. Essa é a terceira coisa que você deve fazer com um aluno difícil. Você precisa amar, você precisa conhecer o histórico familiar e você precisa envolver essa criança. Você precisa trazer ela para a sua sala de aula. Quem sabe o seu aluno difícil tem dificuldade na leitura e por isso ele fica ali conversando, brigando. Nananana. Quem sabe o seu aluno difícil, ele está sofrendo alguma coisa em casa, então você precisa envolver ele na sala de aula. Você vai colocar ele como seu ajudante, você vai pedir para ele ler, você vai pedir para ele apagar o quadro, para ele contar, para ele ser o líder, quem sabe em algum momento de alguma atividade. Envolva essa criança. Traga ele para sua sala de aula. Não taxa ele como o pior aluno, porque senão vai chegar o quê? A turma inteira vai dizer, olha, foi o Eduardo, ele não para quieto nunca. E essa criança, como que vai ficar a autoestima dela? Vai cada vez diminuindo. Ai, e quando ele crescer, ele vai dizer o quê? Eu era o pior da turma e por isso agora eu tô assim. Gente, as palavras marcam e elas marcam tanto que elas podem... não vou dizer destruir, mas elas podem não deixar a criança alcançar coisas melhores porque ficou com aquela marca na cabeça dela. Então, você deve envolver. Você deve, depois de envolver, elogiar. Elogiar. Sempre você deve elogiar. Você deve fazer o reforço positivo nas pequenas atitudes boas desse aluno difícil. Claro que você deve repreendê-lo, sim, mas ao você ensinar ele a fazer algo corretamente, por exemplo, o seu aluno, ele passa se rastejando na sala de aula e correndo e não quer sentar. Ele é pequeno, passa lá correndo, não quer sentar. E aí você pede para ele sentar, ele sentou, obedeceu, você teve que chamar ele. Depois que a turma sair, você pede para ele esperar um pouquinho e chama ele, conversa com ele. Diz, olha, Leandro, essa é uma boa atitude. Você tem perninhas?
Tem. As perninhas foram feitas para caminhar, não para rastejar. A sua roupinha que a mamãe lavou, deixou limpinha para você vir à escola, ela vai ficar suja, não vai ficar legal. Você conversou com essa criança não na frente de todo mundo. E nem naquele momento você foi lá, gritou ou fez algo assim. Você tirou ele à parte, conversou. Eu sei que tem algumas vezes que a gente tem que tirar na hora a criança na porta e conversar ali. Mas tente não fazer isso. Não fazer ali, porque os seus alunos, os outros que ficaram lá dentro da sala, estão vendo, olha, a professora chamou ele para conversar, que não sei o que, nananana. Então, não faça isso. Ou faça isso também quando você for elogiar. Algum dos alunos que esteja quieto, que você vai lá e chama esse e elogia, diz, olha, eu tô gostando muito do seu comportamento, continue assim. Então, eles não vão saber se você tá chamando para xingar ou para elogiar. Por quê? Porque você faz isso periodicamente com seus alunos. E evite, tem vezes que não tem o que fazer, tá, gente? De colocar nome do aluno no quadro. Evite. Não coloque no quadro. Você pode, quem sabe, ter uma caderneta na sua mesa, escrever o nome e aí, quem sabe, mostrar para o aluno e dizer ali, né, meio em particular e dizer assim, olha, seu nome tá aqui, hoje você não está se comportando muito bem. E essa criança, ela viu que você não colocou ela ali na frente dos outros, não menosprezou ela na frente dos outros, porque as crianças difíceis, os alunos difíceis, eles estão com alguma dificuldade emocional. Está acontecendo algo que ele não consegue gerir. Gente, ele é uma criança, ele tem 10 anos de idade e os pais acabaram de se separar. Ele tá ali cheio de problemas dentro da cabeça dele. Então você precisa conhecer essa criança, você precisa desenvolver nela a empatia, bons hábitos, trazer ela para junto dos colegas. Porque se cada vez mais ele ficar sozinho, cada vez mais ele vai querer aparecer. Então você precisa que ele tenha amigos e que amigos que o influenciem para coisas boas. Você pode trazer histórias, isso é muito importante, histórias que falem sobre bom comportamento, trabalhar com eles, valores, moral, empatia. E aí, tudo isso que você trabalhou com esses alunos, eu tenho certeza que vai dar certo. Ou, por exemplo, assim, outro dia, em uma sala de aula, a professora usava o formato de ilhas, em grupos. E nós percebemos que aquilo não estava auxiliando os alunos no desenvolvimento, estava fazendo com que a turma ficasse mais agitada. Nós resolvemos colocar em filas. Olha, ajudou. E a professora disse, conforme vocês forem conseguindo controlar suas emoções, ela trabalhou uma história de emoções, as crianças vão retornando, novamente ficar em pares, em dupla, e aí vai sempre fazendo aquele reforço positivo, envolvendo. E outra coisa importante, você precisa ter uma ligação com a família dos seus alunos. Isso mesmo. Família, você precisa trabalhar em conjunto com a família, fazendo ali com que as famílias saibam como é o comportamento daquela criança em sala de aula. Ah, o pai vai dizer, não, em casa ele não é assim, em casa ele é assim mesmo. Então, o que está acontecendo? Você trabalha em conjunto com a família. Porque não tem como trabalhar uma criança difícil sem trabalhar os adultos que se envolvem na vida dele. E aí, você trabalhando junto com a família, eu tenho certeza que o seu aluno difícil vai se tornar um aluno fácil. Eu já tive muitos alunos difíceis, mas só no início do ano, depois que eu amei eles, depois que eu envolvi as suas famílias e que eu coloquei elogios na vida deles, eles se tornaram alunos extremamente fáceis. Deixe o seu comentário do próximo conteúdo que você quer ver aqui. Até mais!